Bom, primeiro, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês, conversando. E para todas as pessoas que acompanham o podcast também, né? Agradeço bastante. Eu sou músico, em primeira instância, mas eu utilizo hoje a música como ferramenta, como um instrumento, literalmente falando, né? Para exercer as minhas atividades, né? Então, eu sou educador, sou autor de 16 livros, agora está saindo o 17º. Trabalho com educação musical, teatral e também com a educação tradicional. Minha especialidade hoje é o desenvolvimento de inteligências para crianças com deficiências cognitivas. Então, eu sou neurocientista hoje, né? Sou músico de longa data. Hoje eu atuo como neurocientista, como pedagogo e desenvolvedor de metodologias, né? Então, do ano de 2013 a 2019, 2020, começo de 2020, né? Eu prestei serviço para o Estado de São Paulo desenvolvendo conteúdos para o Centro de Formação de Professores, né, do Estado de São Paulo. Então, todos os professores, vamos dizer, os quase 300 mil educadores, né, ou profissionais da educação do Estado de São Paulo passaram pelos meus conteúdos, né? Então, eu trabalho como terapeuta, usando a música na construção de inteligências, isso ligando à neurociência. Atuo como um músico, né? Então eu faço shows, componho e etc. Tudo que um músico faz, né? E um pouquinho mais, a gente sempre está tentando se reinventar, né? Principalmente depois da pandemia. Se você não se reinventar, você está frito, né? E, então, eu trabalho na parte de educação, né? Como professor regular em escolas regulares. E tenho o meu trabalho como produtor, né? Faço tanto a parte de produções musicais como teatrais. Então, eu tenho uma linha também ligada com a atuação. Até porque, na verdade, minha primeira profissão, vamos dizer assim, ela veio a partir ainda da minha pré-adolescência, quando eu me tornei ator sem querer. Então, eu primeiro comecei como ator, fui somente como ator até os 14 anos, comecei ali com mais ou menos uns de 12 para 13 anos, fui até os 14 anos para 15, somente como ator, fui fazer um curso de expressão corporal, acharam que eu tinha a imagem, o que a gente chamava de physique de rôle, né? Então, olha, esse cara tem que atuar aqui nessa peça teatral. Então, me empurraram para uma peça e eu ficava de quinta a domingo, às vezes de sábado eu tinha 2 sessões, então, profissionalmente. Então, tinha cachê, tinha tudo mais, e os meus pais me acompanhavam. A profissão de músico, ela veio depois, né? Eu comecei a tocar violão com 10 anos de idade, mas como músico mesmo, eu comecei a atuar profissionalmente aos 16 anos. Vou fazer 50 agora, então faz 34 anos que eu estou na lida como músico, né? E um pouquinho antes no teatro. Então, a atuação, eu nunca abandonei. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho... Agora mesmo, dia 24 de março, eu fiz um espetáculo no Teatro Eva Vilma, em São Paulo, que é um espetáculo que eu gostaria também de falar para vocês aqui no meio do bate-papo, que tem a ver com crianças com deficiências cognitivas também. Tá. E seu dia tem 25 horas. Na verdade, eu faço uma agenda quinzenal. Tá. Então, dessa forma, eu consigo incluir... Se organizar. Exato, porque uma semana de 7 dias não dá. E outra, se não tiver planejamento e organização, esquece, né? Não adianta nada. E dentro de todo esse seu trabalho sensacional, que tudo que você fala tá ligado, na minha opinião, a algo muito sensível, a muita percepção, a muita empatia, né? Você também tem a sua caminhada espiritual. Exato. E essa caminhada espiritual, creio eu, que é algo que te dá um suporte importante para você poder exercer tudo isso, né? Porque tudo que você narrou, pelo menos sobre a minha visão, são ações que movimentam transformações. Sim. Porque desde a música até trabalhar como professor, você lida com sensibilidade, com olhar o outro, ensinar, né? Doar.
Então são coisas muito, acho que profundas e legais para um ser humano exercer. E você começa muito cedo pela sua narrativa, né? Você começa a atuar já 10, 14 anos, tocar com 10 anos, tudo muito cedo. A espiritualidade também foi dentro dessa mesma demanda de tempo, começou muito cedo. E se foi, como é que foi isso, né? Eu acho que eu vou abrir para vocês. Eu nunca falei isso publicamente. Que honra. Pessoas que me conhecem, familiares, alguns familiares, alguns, sabem, alguns amigos muito próximos. Mas quando eu tinha 6 anos de idade, até os 6 anos de idade, eu tinha um medo muito grande de olhar para cima. Eu achava que as coisas iam cair em cima de mim, eu tinha vertigem, eu tinha medo de lâmpada, de poste, de prédio, de tudo telhado, você achava que ia cair. De balão, de lua, de sol, de estrela, do que fosse que tivesse no alto. Se eu olhasse, eu achava que ia cair em cima de mim mesmo. Essa era a impressão. Bom, eu venho de uma família católica, mas eu posso dizer que talvez por conta de hoje está tudo muito desenvolvido, né? As cidades estão muito desenvolvidas e tudo mais. Eu sinto uma diferença muito grande na prática do catolicismo hoje de como era quando eu era até os 6 anos de idade, por conta de que nós morávamos em Goiás, numa cidade bem pequenininha chamada Gurupi. E nessa época, nessa vila que nós morávamos, o chão era aquele chão rachado de sertão. Sei. Exatamente. Chovia muito pouco, calor muito intenso. E essa região tinha quase nenhuma formação de nuvens. Lá era muito comum os grupos de pessoas que iam fazer a novena, né, nas casas das pessoas. Então, essa caminhada, né, que acontecia na procissão. A religiosidade, né? A religiosidade que era, talvez, nessa época, para mim, e eu não estou dizendo para o mundo católico, eu estou dizendo para mim, foi uma vivência muito local e muito intensa. Mas o interessante é que eu não tenho registros de imagem. Vamos projetar Deus, Jesus, Nossa Senhora Aparecida. Para mim não existia isso. Porque nós não frequentávamos a igreja como... eu, como criança, eu não tinha esse costume. Eu era muito pequeno. Então, na minha memória, não tinha nada formado. E você já vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Em determinado momento, a minha família buscava o benzimento, né? A minha avó era benzedeira, né? Ela praticava o benzimento, principalmente com os familiares e tudo mais. Então, através da busca do benzimento, da água benta, da oração, enfim, de tudo mais, de repente buscar recursos, né? Simpatias, aquelas coisas todas que todo mundo acaba cedendo em algum momento para tentar resolver algum probleminha. Exatamente. Né? Então, mas nada resolvia. Mas eu, com 6 anos, eu estava no meio da rua, brincando com os meus amiguinhos, tudo da mesma idade. E por um momento, quando eu olhei para o lado, eu não vi mais ninguém. Absolutamente mais ninguém. Eu estava sozinho na rua, mas eu não sei se isso foi uma visão, vamos dizer assim, né? Que me tivesse me limitado de ver outras coisas, não apenas aquilo que eu precisava ver. E nesse momento, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro e não vi ninguém, você vê, eu tinha medo de olhar para cima. Eu olhei para cima. Que pessoa que tem medo de olhar para cima, olha para cima. Olha para cima. Eu olhei para cima. E muito alto. Sabe aquela nuvem lá no alto? Aquela nuvem que está passando muito alto e você não consegue mensurar a distância. É muito alto. Lá no meio, olhando para o céu, na direção da minha cabeça, eu vi uma nuvem que não era uma nuvem que parecia. Não era uma nuvem que... Não. Era exatamente o rosto de Jesus. Era exatamente o rosto de Jesus.
Então, olho, boca, cabelo. E eu olhei, mas eu no momento, não caiu em mim que era uma visão espiritual, um chamado, o que quer que fosse. E eu saí correndo para chamar minha mãe para ver. E eu estava em frente em casa, chamei a mãe, a cozinha já era logo na frente da casa. Ela falou, espera aí que eu tô com coisa aqui no fogão e tal, aquela coisa do avental, né? Tá ali no fogão. Não, mas vem cá, você precisa ver. E eu apontei para o céu. Quando eu apontei para ela, já não tava aquela imagem perfeita. Já estava se desfazendo. Tá. E é lógico, minha mãe, ocupada, um monte de coisa para fazer, olhou e falou, tá bom, né? Lógico que ela não viu o que eu vi, né? De vez em quando ela sabe dessa história, de vez em quando ela fala, poxa, desculpa de não ter dado atenção. Eu falo, não, podia ter dado atenção que fosse, não ia ver o que eu vi. Né? E a partir daí eu não tive mais problema com olhar para cima e tudo mais. Mas eu não me dei conta disso, nem a família se deu conta disso. Simplesmente eu cresci.